tudo, vamos explicar que o receptor androgênico é o receptor justamente onde os androgênicos se ligam e exercem uma função. Lembra sobre o vídeo dos CERMs que eu abordei um pouco sobre isso? Que o hormônio, ele, na verdade, dá uma informação para esse receptor? Com o receptor androgênico funciona da mesma maneira. E hoje a gente vai explicar um pouco mais sobre o receptor androgênico, que está presente na nossa célula. Tem até um desenho aqui esquematizando como funciona um pouco desse receptor, onde ele se manifesta. Na verdade, esse desenho ele não representa perfeitamente como é o receptor androgênico, porque ele fica dentro do citoplasma, na verdade, e não na membrana da célula. Mas vamos ao que interessa, como ele funciona, como que funcionam suas ações e tudo mais, bora lá. Como vocês podem ver aqui, o upregulation é justamente o aumento de receptores dentro de uma célula. Ou seja, houve um aumento de receptores, que é justamente o que a gente quer com o treinamento. É aumentar esses receptores para que assim a gente tenha maior proveito desses hormônios. E assim funciona. Como a gente pode ver nessa imagem, o upregulation é justamente um mecanismo em que o nosso corpo aumenta o número desses receptores. Caso não tenha ficado claro, os receptores são esses espinhos em que aparecem na célula. Obviamente, como eu citei anteriormente, esses receptores androgênicos eles não vão ficar localizados exatamente na membrana da célula, mas no interior. Tá? Mas essa representação já serve bastante para a gente compreender como funciona esse mecanismo. E o downregulation é justamente o contrário. É a redução desses receptores. É, por exemplo, o que acontece com o receptor adrenérgico. Muito pelo contrário. Esse estudo que nos diz é que... E o resultado desse estudo ele é muito interessante. Por quê? Os caras que eram powerlifters e usaram hormônios, quando... E o resultado desse estudo é muito interessante, porque esses caras que usaram esteroide, eles tiveram um aumento de receptores em determinados músculos. E quais músculos eram esses? Majoritariamente músculos do trato superior, ou seja, trapézio, pescoço, ombros. Na verdade, esse estudo não trata do ombro, mas eu gostaria de adicionar nessa equação. E o que eles também observaram é que os músculos de membros inferiores, eles não fizeram uma upregulation de receptor. E isso nos faz entender uma coisa muito interessante. E é por essa razão que a gente deve ter tanto cuidado com o uso de esteroides em mulheres. Porque no momento que a gente adiciona androgênicos, dada essa distribuição de receptores, a gente faz uma mudança na silhueta e no visual feminino. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visualizar uma atleta de CrossFit e o quanto a silhueta dela é mudada e o quanto ela fica com um formato quadrado. Isso nos levanta uma forte suspeita sobre o uso de esteroides. Lembra que eu falei? Os androgênicos eles mudam a silhueta, dada a distribuição de receptores. Como a gente tem maior predominância deles em membros superiores, em todo o trato superior, isso vai se expressar de maneira fenotípica, ou seja, no visual, no shape, no formato. E é por essa razão que as atletas de CrossFit, por exemplo, elas têm tão violada essa silhueta. Pode ser muito provavelmente induzido pelo uso de esteroides. Ou vocês podem tirar a própria conclusão de vocês. Vocês acham que essa é uma silhueta necessariamente feminina ou ela fenotipicamente se apresenta mais como a de um homem? Então, retomando, eu falei sobre alguns assuntos interessantes. Upregulation, que seria o aumento de receptores dentro de um determinado tempo. Eu falei de downregulation, que seria a diminuição desses receptores dentro de um determinado tempo. E falei também sobre como essa distribuição pode alterar toda a silhueta de um indivíduo. A gente bem sabe que são os hormônios que ditam o visual da pessoa e como essa distribuição de gordura vai ocorrer. E agora citando o Guyton, a 12ª edição na seção de esporte, medicina do esporte, a gente pode citar um achado muito interessante, que é sobre como os músculos de homens e mulheres se diferenciam. Quando a gente analisa por secção transversa, ou seja, por uma mesma quantidade de músculo, membros inferiores de homens e mulheres não se diferem tanto quando falamos em força. Ou seja, a força de homens e mulheres, quando falamos de membros inferiores, elas são proporcionais. Mas quando a gente vai para a parte superior, há uma diferença de força mesmo quando a gente pega a mesma quantidade de músculo. Ou seja, quando a análise de secção transversa é igual, ainda assim, os homens apresentam maior força quando comparado a mulheres. Bem, Gabriel, e por que isso pode ocorrer? Olha, eu não tenho exatamente a resposta, mas eu posso supor que seja por essa hiperexpressão de receptores em toda a parte superior do corpo humano. E essa diferença pode ser expressada quando a gente adiciona hormônios nessa conta.
Ainda citando as mulheres de CrossFit, que tem aquele visual um pouco mais quadrado, principalmente as atletas de elite, em que o uso de hormônio ele é muito provável, a gente tem toda uma alteração da silhueta, toda uma alteração da identidade visual de gênero. E essa mudança visual fica muito claro naquele seu tiozão barrigudo, em que ele é magrinho, ele tem os braços finos e tal, mas ele tem aquele barrigão, o famoso barrigão de chope. E por que isso acontece? Bem, os androgênicos fazem com que os homens depositem mais gordura na cavidade abdominal. E a gente também sabe que isso é um grande fator predisponente de risco cardiovascular. Ou seja, homens em que têm maior gordura nessa região do abdômen, eles tendem a ter maior risco cardiovascular. A gente pode até citar um review muito legal que faz uma correlação entre essa silhueta e o risco cardiovascular. Como eu falei anteriormente, o homem tem um padrão de deposição de gordura androide, ou seja, uma obesidade centrípeta, em que há deposição de gordura no seu centro de massa, ali por volta da sua barriga e tal, e é por isso que o tiozão da cerveja, ele tem aquele barrigão pronunciado, enquanto não há tanta gordura nos membros e tal. Enquanto que a mulher ela tem um outro padrão de deposição de gordura, que é justamente o que dá o formato da mulher. A mulher ela deposita mais gordura na região glúteo-femoral. E é por isso que a mulher tem aquela silhueta de pera, enquanto o homem tem mais uma silhueta parecida com o de uma maçã. E o legal desse review é que ele faz uma correlação justamente entre isso. Mulheres que apresentam uma silhueta no formato de uma maçã, elas têm maior propensão a desenvolver doenças cardiovasculares. Ou seja, porque eu esqueci. Ou os androgênicos estão exercendo um risco cardiovascular, ou o estradiol está exercendo um efeito cardioprotetor, ou os dois. E é justamente o que esse review corrobora. Eu vou deixar para vocês nos comentários para que vocês tenham acesso a todos esses estudos e referências que eu estou utilizando. E agora, retomando tudo que a gente falou no vídeo de hoje, a gente falou sobre up regulation, down regulation, a gente falou sobre como esses receptores se expressam, ou seja, majoritariamente em regiões superiores. É por isso que a gente pode, talvez, extrapolar e explicar por que usuários de esteroide têm grandes trapézios, ombros extremamente desenvolvidos em 3D. Talvez essa fosse uma razão pela expressão de receptores. A gente também falou sobre como os hormônios eles afetam toda a silhueta masculina e feminina e sobre como isso estaria relacionado ao risco cardiovascular. Ah, e lembrando que treinamento é uma ótima maneira de você aumentar a expressão de receptores. Ou seja, o treinamento ele faz up regulation de receptores, que é aumentar a quantidade de receptores por célula. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é só. A cachorra aqui deu uma latida e interrompeu aqui um pouquinho. Mas eu vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você não entendeu, o que eu poderia explicar melhor, o que eu poderia desenvolver. O que mais? Corta. E caso você que esteja assistindo tenha interesse em participar do nosso grupo do Telegram, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo também. Seu comentário é fundamental e eu agradeço por você assistir e eu espero que você esteja aprendendo alguma coisa comigo, assim como eu aprendo também fazendo esses vídeos e tendo que estudar um pouco mais sobre as coisas. Dito tudo isso, deixe like, comenta, compartilha